Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra, onde falamos do que interessa saber. No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. É isso mesmo, seja muito bem-vindo, boa noite a mais uma emissão do Passe de Letra, o programa de rescaldo à jornada desportiva, comigo Pedro Silva, hoje com o Joel Magina. O nosso Hélder Ferreira está ausente, está num casamento, certamente, não vamos mentir, não está a ouvir-nos neste momento, deve estar a divertir-se, também merece, e também, apesar de tudo, acabou por dar o seu contributo neste fim de semana desportivo, porque esteve ontem nesse grande jogo de Taça de Portugal entre o Ovarense e o Covilhã. Já vamos lá, para já as apresentações habituais e os recados que são sempre necessários para quem nos ouve pela primeira vez ou para quem está um pouco mais esquecido e já nos ouviu anteriormente. O Passe de Letra passa nos 98.7 da frequência modulada, é obviamente a sintonia da rádio AVFM, mas também estamos no Facebook, facebook.com/radioavfm, instagram.com/radioavfm, apesar de não haver lá Passe de Letra, tem conteúdo esportivo, e claro, no nosso site, onde pode ouvir os podcasts, pode também ler as notícias do desporto e muito mais acerca do Concelho de Ovar em radioavfm.net. É só digitar e certamente vai ter ali uma plataforma onde poderá encontrar muito conteúdo. Obviamente que também, agora já cingindo-nos àquilo que será o programa de hoje e aquilo que será o nosso menu para este Passe de Letra, o futebol será o prato forte. Temos aqui jogos oficiais e a entrada também da Taça de Aveiro e por isso do São Vicente Pereira e do Valga em competição oficial. Teremos campeonato de SAFSEC, teremos Taça de Portugal, ou seja, há muito para falar no futebol de 11 e no desporto rei do nosso concelho, mas vamos também tentar passar pelo basquete, até porque hoje está a decorrer neste momento o jogo de apresentação do Ovarense basquetebol perante o Benfica, ou seja, um jogo que certamente está a mover muita gente para a Arena de Ovar. Vamos acompanhando o resultado desse jogo e certamente numa fase mais tardia do programa teremos a oportunidade de falar sobre ele e até, quem sabe, já o prometemos várias vezes, ainda não conseguimos concluí-lo, dar uma pitada ao voleibol, que também não estará assim para tão longe a estreia quer da equipa masculina quer da equipa feminina. Atenção que os campeonatos estão um bocadinho atrasados no voleibol devido à prestação brilhante da seleção portuguesa no Campeonato do Mundo de voleibol masculino. Mas, como dizia eu, começamos com o prato forte do fim de semana, jogos oficiais, jogos de futebol e com a Taça de Portugal. Na Carset o verão ainda não acabou e comprar carro é simples, rápido e sem complicações. A Carset está em Ovar, na Feira, em Perafita e em carset.pt. Carset, há 20 anos a evoluir para o melhor servir. A Junta de Freguesia dos Moris apoia o desporto. Passe de Letra. Passe de Letra. Futebol. Lá está, falemos de futebol e falemos de Taça de Portugal. A prova rainha regressou ao VAR depois dessa grande vitória sobre o Soloricense. O adversário de ontem na segunda eliminatória era bem mais complicado para o Ovarense, provou-se isso mesmo. O Ovarense bateu-se de frente contra uma equipa que joga 2 patamares acima do seu e diante do Covilhã adiou aquilo que acabou por acontecer mesmo. Terminou eliminada nos penaltis de forma inglória, depois de 2-2 no tempo regulamentar. Não houve golos nos 120 minutos ou no prolongamento, nesses 30 minutos de prolongamento, e depois nos penaltis. Eu creio que foi apenas ao 10º penalti que as contas ficaram resolvidas. Curiosamente, tal como no ano passado, se não estou em erro, um falhanço de Boateng, o que faz com que o Ovarense perca 6-7. Ainda houve aqui também alguns erros para o Covilhã na marca dos 11 metros, mas é mesmo a equipa da Serra que avança, o que não belisca, digamos, Joel, e boa noite para começo de conversa, aquilo que foi a forma como o Ovarense se bateu e o facto de ter estado muito perto, tal como na época passada diante do São João de Ver, de eliminar uma equipa que joga numa realidade totalmente diferente da sua. Sim, olá Pedro, boa noite. Eu acho que, começando já por aí, tendo em conta o que vi desta partida, acho que foi injusto. Foi injusto esta eliminação. Fica um sentimento mesmo de azedo face também ao que foi o filme deste jogo, à prestação do Ovarense, como se bateu.
como conseguiu mesmo, e eu se calhar diria, não querendo olhar para as nossas hostes, mas olhando se calhar para a globalidade dos 120 minutos, na minha ótica, o Obarense foi melhor, não foi inferior a esta equipa do Covilhã, mostrou o fator casa, mostrou exatamente isso que tu dizias. Excelente ambiente. Sim, excelente ambiente. Esta equipa da Liga 3 do Covilhã mostrou que uma Ovarense que está preparada, uma Ovarense que foi coletivo, uma Ovarense uma vez mais que esteve em desvantagem por 2 vezes e consegue reagir. Eu acho bom, muito por aí. Acho que já ressalvei isso frente à equipa de Espinho e volto a dizer, o Ovarense esteve a perder, sofreu na primeira parte, consegue fazer o golo através do Gonçalo Semedo aos 50, depois penso que tem o timing no imediato, 52-53, o Liberal acaba por fazer o 1-2 para o Covilhã e essa resiliência, erro, depois do empate. E essa resiliência de não desistir e de chegar ainda ao golo da igualdade. Acho que fica um sentimento para os adeptos, mesmo para a equipa, de alguma tristeza face a todos os acontecimentos, mas acho que é um cair de pé mesmo, porque uma equipa da Distrital bater-se frente a esta equipa do Covilhã, acredito também que será um Covilhã que na minha ótica, ou face também ao que vi, poderá não ser uma equipa para estar também na batuta, para tentar aspirar, por exemplo, chegar a uma segunda liga, mas uma visão mais de manutenção. Sim, não começou muito bem o campeonato. Sim, mas há qualidade, claro. Há qualidade claramente na e frente, sim, na frente, sobretudo na frente e no meio campo, vi algumas personagens, elementos mesmo que têm uma outra tarimba e que são de outro nível, mas acho que o Ovarense também mostrou que tem enormíssima qualidade e sinceramente acho que deixa água na boca face a todos estes acontecimentos num passado recente, já contra o Espinho, já sobretudo estes últimos 2 jogos. Eu acho que toda a gente que foi ao Marques da Silva percebe que está ali qualquer coisa. Percebe que parece... talvez não quero ser uma pessoa que estou a exagerar, mas parece que a máquina vai mostrando alguma coisa e isso é extremamente positivo, mesmo a falar com vários adeptos, e apesar mesmo da derrota, acho que fica aquele gostinho do que foi e que gostaram mesmo, sinceramente. Nós até aqui tínhamos visto 3 visões do Ovarense muito parecidas. Houve aqui uma outra alteração contra o Sporting Espinho. Lembro, por exemplo, o Zezinho foi lançado no 11, que não tinha sido até então. Mas vimos uma Ovarense muito similar em termos de 11. Ontem vimos uma Ovarense a mudar peças contra um adversário que, na teoria, requeria a melhor Ovarense e não se sentiu a diferença. Ou seja, é a prova de que a profundidade deste plantel não é só no papel, existe mesmo. Sim, e olha, deixa-me te dizer, se calhar, começar a dizer 2 pontos do que tenho lido mais, do que tenho ouvido também, que é um pouco injusto, que é a questão também, e até posso começar a questão do Boateng, que uma vez mais fica ligada a esse penalti, mas acho que é de uma injustiça, claro, gigante também estar a massacrar um jogador que talvez tenha sido dos melhores em campos na partida de ontem. Acho que só falha quem lá está. E a verdade, desculpa, se nós olharmos aqui para esta questão, se foi ao 10º penalti, ele era o último a ser escalado antes do guarda-redes. Sim. Ou seja, estaria certamente marcado com aquilo que aconteceu na época passada. Sim. Estaria ali num último recurso. Teve o azar, depois de fazer um grande jogo, de lhe acontecer exatamente a mesma coisa. Sim. Mas a própria equipa estava a protegê-lo, se calhar, nesse sentido. Ele próprio deve ter dito, se calhar é melhor não bater hoje, porque no ano passado aconteceu o que aconteceu. Mas acho que é de uma injustiça também, certo, grande estar... E relembro que está pelo menos na jogada do golo do Mário, que é uma jogada no lado direito, e claramente um jogador que esteve em foco. Não merecia, porque por diversas vezes ouço e leio que uma vez mais e tudo mais, um massacrar também ânimo para o Boateng. Se calhar essas pessoas esquecem-se do que ele dá na equipa, as posições que ocupa, o que trabalha para a equipa, trabalha e a jogar em várias posições. E acho que o scout
diz alguma coisa o renovar com ele e o início da época que está a fazer uma solução super interessante e os caminhos, como tu disseste, por onde já anda, Ter meio campo, esquerda, direita. do jogador, sim. E depois parece-me que sente também, é um jogador com mística bareira, face também à raça e à energia que coloca. E depois outro ponto, também tem a ver com algumas críticas que eu acho que faço também a essa mudança, e eu penso não estar enganado, mas penso que o Obarense, em relação ao Espinho, mantém Gonçalo Semedo e Pedro Martins. Mário Correia entrou, ou seja, 2 homens, okay. 9 alterações, mas acho que sobretudo mostrou, o Fábio mostrou coragem e mostrou realmente que há qualidade, que há muita qualidade neste plantel. Eu relembro que foi uma defesa completamente nova, e essa de manter Gonçalo Semedo e Pedro Martins. E acho que sinceramente consigo perceber na perfeição. Vem aí um jogo extremamente difícil frente à equipa do Águeda, o jogo que foi frente à equipa do Espinho, e essa oportunidade também de jogadores que se mostraram muito na pré-época para também aproveitarem, desfrutarem e mostrarem que são peças válidas para o Fábio, e acho que consigo perceber e completamente. Entre o DVV ficou a ganhar, porque é verdade que é eliminado, não há dúvida disso, mas ganhou aqui certezas com estes jogadores. Sim, claro que sim. Se calhar ele já as tinha, mas nós agora percebemos que eles também podem ser certezas. Eu acho que o lado prejudicial disto mesmo foi a realização de mais 30 minutos, mais minutos para as pernas. Agora, é preciso perceber uma coisa, acho que este jogo com o Covilhã em casa dava aquela ideia que o Cobrense poderia combater, que o Covilhã podia ser ligeiramente favorito e que dava para lutar, para cerrar punhos, mas nunca descurar o principal objetivo. O principal objetivo é quarta-feira, é campeonato sabe-segue, é subir a divisão, e por vezes essa confusão de querer tudo, por vezes ficamos sem nada, e acho que aqui esteve bem nessa mescla que fez, nessas alterações também que realizou. Agora, e mesmo da forma como mexeu, acho que claramente que não é por estar no golo, mas André Claro veio dar também nova ideia e está muito bem nesse lance do golo. Mário acaba por fazer o 2-2, mas acho que consigo perceber claramente o que pairou na cabeça do Fábio, e deu mesmo para ver aquilo que tu disseste, que tem ainda... E que é um plantel que não vai se moldar só aos 11 que tem. Sim, de certo modo até, para mim pelo menos, tornou-se algo surpreendente, quer pela positiva, e não vou dizer pela negativa, porque apesar de tudo a equipa foi cumprindo, vermos um 11 já tão fixado de Fábio Vieira, e digo pela positiva porque estamos numa fase inicial, poder estar aqui a testar, e tem muitas soluções. Esse 11 acabou por sempre dar garantias, mas não é o caso de dizermos... jogam estes porque os outros não têm qualidade. Exatamente, e essa oportunidade. Por exemplo, eu vejo se calhar jogadores que até saíram no banco frente à equipa de Espinho que perceberam e que mereciam, como por exemplo o caso de Caixeira, parece-me ser uma excelente solução, e muitos mais. Morgan Bavix, claramente a crescer, Bavix NBI também, acredito que pode ter tudo também para chegar ao 11, é mais um jogador interessante. Eu acho que o Ovarense aí ganha muito. Acho que em relação, se calhar, se olharmos para as últimas épocas... Vemos a questão da defesa, por exemplo, Agostinho e Nuno Martins eram essenciais na época passada. Eu penso que até o Edgar nem é convocado, e mostra muito bem também esse poder e essa confiança, que não é... o Fábio, um treinador jovem e tudo mais, mas acho que também aí é preciso também elogiá-lo pela forma como também conseguiu suster e conseguiu aqui também dar essas oportunidades e ter todo o plantel consigo, nunca descurando uma vez mais. Que existe aquela ideia de tentar chegar à terceira eliminatória da Taça Portugal, percorrer, ultrapassar mais uma barreira, mas pés assentes na terra. Águeda, deslocação super difícil quarta-feira, e é preciso também ver que é um início de época, e fisicamente isto, conforme tem sido,
muito desgastante. Pois, também, e ganhar ao Espinho é muito bonito, mas perder os pontos no Águeda acaba por ir dar ao mesmo, e se calhar até pior animicamente para o Ovarense, porque perder contra o Espinho ou perder pontos contra o Espinho poderia ser algo natural, mas perdê-los contra o Águeda pode ser uma carga muito negativa para o plantel. Sim, consigo perceber, depois do jogo que e logo foi no Marcos da Silva, aconteceu, daquele alento que dá. Agora vamos ver agora fica essa imagem, mas eu acho que fisicamente é já quarta-feira. Pode custar um bocadinho. Pode custar. Olha, só mais uma questão em relação a este Ovarense. Nós, quando olhamos para o quesito golo, temos de salientar Gonçalo Semedo, que tem sido sempre um elemento-chave, mas quem está a conseguir acompanhá-lo, este Mário Correia. E eu tinha reparado no seu registro no Lessa, que não é muito famoso. A verdade é que na época passada, tenho a ideia que não marcou assim tantos golos. Tem entrado, não só com as combinações que faz com o Gonçalo, não só com o facto de ter assentado muito bem no 11 do Ovarense, mas tem entrado também com golos para esta equipa, o que não deixa de ser muito, muito satisfatório vermos um ponta de lança que chega, vê e vence. Sim. E de qualidade. Sim, eu acho que, em primeiro lugar, referindo-me ao Gonçalo... Marcou em todos os jogos também, Mário, se não estou em erro. E penso que sim. Marcou contra o Floricense, marcou contra o Cesarense, nestes dois eu estive. Marcou contra o Espinho. Marcou um golo em todos os jogos. Exatamente, ou seja, consegue fazer um golo em todos os jogos, é uma boa nota. E sobretudo nesse jogo frente à equipa do Cesarense, acho que foi pelas tuas palavras, foi claramente um destaque. Deixa-me primeiro também. Sim, deixa-me primeiro só começar para o Gonçalo. Primeiro começar com o Gonçalo, que também marcou em todos os jogos. Certo. Estão equilibrados. Creio que marcaram ambos um gol em todos os jogos. Sim, começando pelo Gonçalo, eu acho que claramente depois desse passo, depois dessa saída do Ovarense, talvez se calhar na melhor época da carreira até agora, para o sanjoanense, não foi feliz. Não há como não fugir e dizer. E acho que ele aqui procura uma nova vida, tentar limpar e tentar agarrar esses objetivos e essa nova esta nova época com outros ideais, e claramente, e eu já disse isso no jogo frente à equipa de Espinho, vi características diferentes que gostei no Gonçalo face a essa primeira grande época ao serviço do Ovarense. Um espírito de combate muito maior, se calhar... Foram duas grandes épocas. Sim, se calhar nessas primeiras épocas, perdão-me a expressão, Gonçalo, um pouquinho mais malandro, mas agora aqui vi outro traquejo e outra garra que vão ser necessárias, e acredito que façam dele mais jogador. Gostei muito disso, sobretudo nesse jogo frente à equipa do Espinho, e esse arregaçar de mangas que foi necessário, mas acho que sobretudo isto ainda fica mais carimbado com os golos que têm aparecido. Ainda ontem um golo é completamente de oportunismo à ponta de lança. Não sei se tiveste a oportunidade de ver um rodopiar e um remate instantâneo, que é isto que o Gonçalo pode dar. Tecnicamente muito bom, uma enorme qualidade, cada vez mais começa a perceber e fica melhor com as nuances estáticas, e depois este remate fácil, este último toque, esta finalização dele, que também é de muita qualidade. Acho que sinceramente aqui o que há a destacar, e para mim o Mário tem tudo também para ser dos melhores jogadores deste campeonato SABSEG. Acho que também tem um perfume super interessante, e acredito que também os golos vão dizer mesmo isso, mas é esta ligação. Certo. Acho que a ligação é interessante, mesmo jogar por vezes o Semedo um bocadinho mais retrasado em relação ao posicionamento do Mário, mas a combinação que acontece já... Eu lembro-me de falar com o Fábio Vieira em Cesar, e até questionar como é que dois jogadores que à primeira vista até parecem muito semelhantes nas suas características estão a casar tão bem um com o outro. E ele diz que de facto essa é a sensação que passa, dos jogadores que têm as mesmas características, mas que vão fazendo de forma ligeira funções diferentes, e foi um casamento à primeira vista. E eu relembro, se nós recuarmos... e com golos ainda por cima, se nós recuarmos às últimas 2 jornadas, eu acho que este aqui, o golo
do Mário é o passe, a assistência do André, do Gonçalo penso que não é o Mário, mas recuarmos aos dois, em Cesar o Mário oferece o golo ao Gonçalo, o primeiro, e frente à equipa de Espinho há um toque de cabeça do Gonçalo para assistir também ao Mário, ou seja, fica também esse apontamento desse casar que tu dizes que para já está a correr muito bem, está a dar frutos, está a dar golos, e mostra também esta relação que é super interessante. Vai ser um grande jogo também na próxima quarta-feira. Infelizmente não vamos estar lá devido aos compromissos relativos às eleições autárquicas, mas vamos estar a acompanhar à distância essa deslocação deslocação, se não estou em erro, à Águeda, para uma grande jornada de campeonato de SABSEC, aquela que o Ovarense acabou por não cumprir no dia de hoje. E já que estamos a falar de SABSEC, podemos avançar desde já, nem entro aqui na publicidade para não perdermos o fio à meada, naquilo que foi a jornada de SABSEC. Joel, com especial destaque para a prestação dos Moris, que à terceira ainda não foi de vez. Bateu-se contra um Estarreja que tem sido uma das boas sensações deste campeonato, nesta fase inicial, mas acabou até derrotado de forma algo pesada, um bocadinho inglório este resultado, perde por 4-1, quando até teve possibilidades, inclusivamente, de vencer, porque o jogo esteve indeciso até bem perto do fim, mas acaba por ser mais uma semana com boas ideias, com um trabalho que parece que está a ser cimentado, mas sem aquilo que certamente a equipa mais desejava, que era vencer, para ainda ter mais aceleração nesse cimentar de entrosamento. Sim, difícil, período difícil, face também sobretudo ao que conta mais, que é os resultados, porque sinceramente depois das tuas palavras, depois também do Hélder desse jogo frente à equipa do São Roque, eu acho que há uma dinâmica interessante da equipa dos Moris, ideias interessantes por parte do André Canedo, que depois espremendo e o sumo depois é o que se olha, e face também a esta exigência do campeonato de SABSEG, 3 descidas, ainda podem descer mais, eu acho que depois não dá para pensar ou não dá para retrasar muito, quanto mais cedo vier os pontos melhores. Depois dizer também que este resultado, na minha ótica, é pesado. Consigo aceitar que... Pesado no sentido em que é o 4-1, demasiado, sim, não é? Demasiado, sim. Dá um colorido, se calhar, de uma maior facilidade que o Estarreja conseguiu chegar, que não teve, sim. E acho que acabo por dizer que o Estarreja é justo vencedor, consigo perceber isso e consigo dizer que sim, mas 4-1 não por esta diferença. É exagerado, sim. E depois dizer que também concordo com as ideias do André Canedo quando diz que tem um plantel muito jovem, com muita qualidade, mas jogadores que vieram de uma realidade completamente diferente. Ele fala até de níveis competitivos diferentes, e mesmo aqueles que estavam a um nível semelhante já jogavam noutra realidade. Sim, e eu acho que cada vez mais o campeonato SABSEG é de tarimba, é muito exigente, e apanhando uma equipa como por exemplo é esta aqui, da turma do Estarreja, que tem qualidade, mas que é muito cínica e que por vezes, no mínimo deslize, no mínimo erro, consegue ou fazer um golo ou retrasar algo ou algo do género, torna-se difícil. Agora, como já disse, foi uns Moris que tem dinâmicas interessantes, que praticam bom futebol, que ainda pode dar mais. A questão é que perde, e claramente que isto é feio dizer, mas a verdade é que fica com um ponto, começam-se a fazer contas, vem uma deslocação ao Fermentelos, mais um jogo na teoria também difícil para a equipa da Barrinha, e claramente que uma vitória é necessária. Mas achas que já soaram os alarmes na Barrinha, ou por estarmos aqui numa fase inicial do campeonato, com um treinador novo, com jogadores novos, com ideias novas, ainda terá aqui muita margem para trabalhar? Muita margem não terá. Terá alguma margem. Acho que ainda não soam os alarmes. Ou não soam todos, pelo menos. Sim, mas eu acho que cada vez mais vi no final da partida, sobretudo olhando para o plantel, uma tristeza gastada, por vezes algumas discussões entre eles, algo que começa a ser normal, fruto também do momento que vivem, não é? Porque isto é fácil dizer, se recuarmos uma época, e não há como não fazer esta comparação,
Os Muris já há uma época atrás, nas primeiras 3 jornadas, também só tinha 3 pontos. A verdade é que já tinha defrontado o Espinho e o Ovarense, já tinha jogado em casa frente à equipa do Espinho, já tinha jogado no Marques da Silva e tinha vencido por meio a equipa do Pampilhosa. Aqui ainda não jogou frente à equipa do Espinho nem da Ovarense, talvez se calhar os 2 principais candidatos. Talvez tenha defrontado um São Roque, que está bem, um Estarreja, que também vai ser uma agradável surpresa, mas claramente que é urgente começar a amealhar mais pontos e a chegar a essa primeira vitória. E se calhar olhávamos para esses Muris e estava um bocadinho mais confiante. Aqui pode estar, talvez seja a palavra certa, dizer que está um bocadinho desconfiado. Eu olho para esta equipa dos Muris e está um bocado desconfiada. Parece que face a esta realidade nova, face a todas estas situações, acho Mas que... ainda assim, desculpa, eu tive a oportunidade de ouvir a entrevista do André Canedo e ele fala que ele até, por isso é que talvez até tenha atrasado as substituições, ele justifica com isso. A atitude da equipa estava a ser a certa, a equipa parecia estar com o clima correto para ir buscar a vitória desta vez. Sim, estava a reagir bem. Talvez nessa reação estava a ter bola, de forma paciente, como ele disse, mas talvez em 25 minutos tenha criado uma grande oportunidade, e o próprio Ivo, ou mesmo os Muris, conseguir criar algum lance, não me lembro de mais nada para além disso. Se calhar na primeira parte a reação foi melhor após ao primeiro golo sofrido. É verdade que tem essa infelicidade dessa belíssima jogada que produziu no lado direito o cabeceamento do Ivo Lucas, ter batido no poste e não ter entrado na baliza. Teria sido 2-2 nessa altura, exatamente, só que acaba por não acontecer. E depois, como disse, senti que o Estarreja estava confortável, tem também uma equipa interessante, até fazendo uma comparação, acho que é a minha opinião individual, pode não estar ao nível, fruto também da qualidade dos planteios da Ovarense e do Espinho, mas acho que está logo... Candidato a ser o terceiro? Um candidato a ser uma surpresa, como por exemplo a equipa da Juve Force, porque a verdade é que tem elementos de muita qualidade, de muita experiência, e acho que pode se calhar pensar em fazer um campeonato como por exemplo foi o caso da Juve Force, e tentar roubar pontos a todas as equipas. Agora vi dinâmicas interessantes na turma do Estarreja, e acho que tem jogadores que são dos melhores também de cartaz deste campeonato SABSEG. No entanto, acho que acabou por ser um jogo equilibrado, e depois se calhar essa maior astúcia, essa maior experiência, o Estarreja foi mais feliz, e também fruto do momento. Está a viver um bom momento, vinha de 2 vitórias tranquilas, parece que está mais confiante que esta equipa dos Muris, e parece que deu um empurrãozinho também para, depois do 2-1, chegar ao terceiro e ao quarto. Os Muris com algumas dificuldades nesta fase inicial do campeonato. Lembro-me de André Canedo ter dito na semana passada, à margem do jogo com a Juve Force, que só faria sentido naquele ponto se na semana a seguir a equipa desse uma resposta que lhe garantisse pelo menos algo parecido com uma vitória. Acabou por não acontecer, apesar dos Muris, nas palavras do próprio treinador, hoje até se ter batido bem, e tu próprio acabas por salientar que a derrota, não sendo contestada, é uma derrota demasiado pesada para aquilo que foi produzido pelas duas equipas em campo. O nosso passo de letra avança, vamos para a Taça de Aveiro, que iniciou hoje com os jogos do São Vicente Pereira e também do Valga. Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de Pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969 036 506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959. A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto. Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256 792 519. Passe de letra. Sim, vamos à Taça, Pedro, e até vamos inverter um pouco a história, a ordem. Vamos começar pela equipa do Valga, que também neste primeiro jogo, no Sargassal, o primeiro jogo oficial, venceu então a equipa
do Nariz, valga que tem o Neji e também o Famalicão como os próximos adversários. A verdade é que nesta partida, frente a esta formação do Nariz, vence por 4-0, bis de Rui Faria, Ventura e depois Tiago Duarte a fazerem os restantes golos, mas fica aqui uma nota também desta boa vitória, desta excelente vitória. Eu olhava aqui também para esta equipa do Nariz, na época passada competiu no campeonato Inatel de Aveiro, não sei se terá moldado as suas vertentes competitivas para a presente época, estava a tentar descobrir mesmo aqui, e parece que já está inscrita mesmo na segunda divisão, ou seja, irá jogar na segunda divisão, na Zona Sul. Sim, já tem aqui o calendário, mas ficou uma nota de um belga que também poderíamos dizer que era favorito e depois a justificar também com estes 4 golos sem resposta. Sim, tu falas aí dessa questão do adversário, esta equipa, a Associação Desportiva de Nariz, que está a inserir-se agora nesta realidade mais, eu não vou chamar, que isto não está longe de ser profissional, mas numa realidade mais competitiva, vou chamar-lhe assim, e obviamente terá reforçado a equipa para estar à medida das exigências, mas o Valga é uma equipa que está muito mais sedimentada neste patamar, e por isso, ainda para mais jogando em casa, no primeiro jogo da temporada, certamente a querer mostrar serviço diante dos seus adeptos, acabou por juntar o útil ao agradável. A sensação que me passa, e não estivemos lá, é que os golos também surgiram de forma bastante rápida, cedo, golos muito consecutivos, os golos de Faria na primeira parte. Isso também poderá ter dado aqui alguma margem para que o Valga colocasse tranquilidade no seu jogo, superiorizasse mais do que aquilo que se calhar até as indicações iniciais podiam antever, e acabou por juntar-se aqui vários fatores para que a goleada se consumasse. Lá está, no sentido daquilo que também vem acontecendo com as outras equipas que estão inseridas nesta primeira fase, quer na Zona Norte, quer na Zona Sul. Esta fase de Taça de Aveiro parece-me ser uma solução muito interessante, competindo de forma oficial, mas eu não vou dizer em ritmo de pré-época, mas a limar arestas que se calhar a pré-época não permite. Eu acho que o Valga terá obviamente o grande objetivo do campeonato, não descurando aquilo que a taça lhe poderá oferecer, e eventualmente até passar esta primeira fase. Seria já uma grande benesse. Creio que o Valga não passou na época passada, se não estou em erro. Não passou, não exatamente. Passou, apesar de também ter tido vitórias, e começa aqui com o pé direito. É importante, não só para a época, não só para este semi-objetivo da taça, eu até penso, desculpa interromper, como para a qualidade dos jogadores. Sim, e depois estava só a dizer, de fronte a todas as equipas, penso eu, da segunda divisão. Sim, ou seja, tem reais possibilidades de pelo menos bater-se em todos os jogos para conquistar vitórias. Não é como o caso, por exemplo, do grupo do São Vicente Pereira, onde é amplamente favorito, claramente superior às outras, e apesar de ter ali outro adversário da primeira divisão distrital, que o Marcieira de Câmara, não é do mesmo nível da equipa vicentina, ou seja, há ali um desnível grande no grupo do São Vicente, ao contrário do que acontece aqui no grupo do Valga, onde até podemos dizer que o Valga, à partida, poderia ser um outsider, calhando no outro grupo. Aqui tem essa possibilidade de lutar a sério pela passagem, e começa já da melhor maneira neste jogo. Pedro, não há como não fugir. Rui Faria começa a época a todo o gás. Eu olhava aqui para o registro deste atleta, deste avançado. Esta será a 7ª época ao serviço da equipa do Valga. Já são 7? Sim. Estamos a ficar velhos. 7ª época ao serviço da equipa valguense. Um jogador que, por exemplo, agora está na segunda divisão, já viveu momentos na primeira. Sim. Já jogou minutos também de campeonato de Sabsega, até acredito que também já fez golos em todas as competições. Perguntava-te, olhava aqui para o registro, sobretudo da época passada, já esteve talvez dos melhores registros, com 10 golos em 25 jogos. Acreditas que pode ser mesmo um ano importante para o Rui Faria, que depois pode ser produzido para a equipa valguense? Sim, sem dúvida. É um jogador que já está há muitos anos, já viveu várias realidades, como tu dizes, e já acumula aqui muita experiência. Na verdade, mesmo não tendo sido sempre um jogador
de caras no 11 nas épocas anteriores, por diversos motivos, às vezes até lesão. Foi sempre um jogador que, se calhar em comparação com outros da sua posição, foi o que deu mais garantia de golos. Na época passada então, acaba por ser o registro se calhar mais interessante, e em comparação com os jogadores que fizeram tantos ou até mais minutos do que ele, tem em termos de golos, em termos de números, algo onde se pode alicerçar e até superior aos seus adversários diretos de posição. Mas falamos de Rui Faria como podemos falar de outros, se calhar não em termos de números, mas este Valga acaba por conseguir manter aqui muito do seu plantel, o que não deixa de ser importante. É uma realidade um bocadinho diferente, então do SABSEG é uma realidade totalmente diferente, mas é um bocadinho diferente até da do São Vicente Pereira. Acredito que em termos orçamentais seja uma equipa que não tem mundos e fundos, como é óbvio, vai sempre trabalhando muito de acordo com aquilo que são as suas possibilidades, mas só o facto de conseguir manter aqui muitos jogadores, de ter uma base já para esta temporada, acho que lhe vai permitir aparecer de forma mais cimentada na época, se calhar ser mais competitivo desde o início, e quem sabe, eu não digo que tenha já possibilidades de lutar por uma subida de divisão, mas acredito que possa estar mais perto disso e passo a passo vermos um Valga a crescer, muito dentro daquilo que é a sua perspectiva e que tem sido ao longo dos últimos anos. Uma equipa que não entra aqui em grandes euforias, que vai trabalhando, que vai tentando aproveitar um ou outro jogador que possa despontar ali, e que tem ali uma base que me parece finalmente sólida, apesar de ter havido ali uma reestruturação grande na época passada, ou há 2 épocas, na época passada com o Mr. Sandro, inclusive, acho que foi isso. Este ano já podemos dizer que é uma continuidade, e isso acho que é positivo para o Valga, porque sempre que houve continuidade neste clube, nós vimos a equipa a crescer de ano para ano. E a escolha de Cláudio Maciel? Eu acho que vem muito no seguimento daquilo que também era o trabalho do Cláudio quando estava por lá, e também da estrutura que agora tem novamente o Tosé Portela. Sabemos da relação que existe, da entreajuda que houve também entre estes jogadores, o treinador, a própria estrutura, e acho que se dá aqui um passo de confiança com um treinador que não compromete. Já teve bons registros no Valga, também já teve os seus problemas, porque o clube acabou por ter também resultados algumas vezes negativos com o próprio treinador, faz parte desse trabalho. Agora, é uma escolha que não compromete, no sentido em que sabe-se aquilo que se está a encontrar, um treinador que sente também o clube, e que por isso tem tudo para neste trabalho de continuidade dar seguimento a este registro que me parece ser de crescimento para o Valga, e que, quem sabe, não sei se é este ano, mas que se calhar num futuro próximo poderá dar essa possibilidade de voltar a uma primeira divisão distrital. Exatamente, e fica também a nota, só dava conta também que o Valga irá agora jogar em casa do NES na próxima semana, e depois em casa do Famalicão. Também já sabe o resultado desse jogo. O NES, que é aquela equipa sub-23. Ou é mesmo o NES A? Não pois sei aqui já não aparece. Já deve ser mesmo. Já tem 24 anos, jogadores, se calhar. Pronto, e então só dava esta nota que nesse jogo, que também, o outro jogo do grupo, Famalicão venceu a equipa do NES por 2-1. Por falar em vencer, Pedro, acompanhaste este primeiro jogo do São Vicente Pereira, esta vitória gorda da equipa vicentina, que vence confortavelmente, e como tu disseste, esse favoritismo amplo acabou mesmo por ser também evidenciado no jogo de hoje. Sim, a juntar-se aqui um bocadinho a fome à vontade de comer. O São Vicente Pereira tinha esse favoritismo muito vincado, logo à partida, marca muito cedo, são 2 golos em 7 minutos, mesmo o terceiro surge muito cedo, ou seja, acaba por criar muita tranquilidade para si rapidamente. Isso já era muito melhor, mesmo em termos individuais. O próprio treinador do Milheiroense salienta, é verdade que a sua equipa não está ainda bem, são apenas 4 semanas de trabalho, mas basta olhar para as individualidades do São Vicente Pereira para perceber que não tem nada a ver com aquilo que o Milheiroense apresenta, e mesmo que a equipa do Milheiroense estivesse bem, seria sempre muito difícil de contrariar esse aspecto do jogo do São Vicente Pereira. Depois, acho que a vitória, mais do que os contornos de goleada, mais do que o facto de dar aqui bons indicadores, pode dar aqui um balão de oxigénio anímico à equipa, porque eu creio que a pré-época, em termos de resultados, não está a ser assim tão positiva, ou não estava a ser assim tão positiva. O próprio Paulo Borges salienta que houve aqui alguns problemas de lesões, algumas contrariedades ao longo da preparação, e por isso chegar a este jogo, marcar estes golos e saber que a equipa se exibe bem, independentemente de ser contra um adversário
com outra valia e de um patamar bastante inferior, acaba por ser positivo para o São Vicente Pereira. E depois, é um bocadinho no seguimento daquilo que eu estava a dizer acerca do Valga, mas no patamar acima. A continuidade acho que é importante. Nós vemos um São Vicente Pereira que tem uma espinha dorsal muito parecida à da época passada, hoje lança 2 reforços no 11, entram mais 2 jogadores que também são reforços, ou seja, a equipa é a mesma, não há aqui grandes mudanças, as ideias também passam de uma época para a outra, há muita qualidade, atenção, eu sempre que vejo Luís Pinto fico... Como é que é possível um jogador destes, Fico com muitas... com todo o devido respeito pelo São Vicente, pela aposta que acredito que... Porque é que está na primeira divisão? Como é que é possível? Sim. Pois, também não sei. Há alguma coisa... Mesmo olhando para alguns nomes, o caso de Diogo Sá, o caso de João Carvalho... Há outros jogadores que têm qualidade para SAPSEG, na minha opinião. Mas Luís Pinto salta à cabeça. O próprio o Mr. Joel, que até falou muito hoje, do Milheiroense, diz até é um bocado injusto estar aqui só a falar de Luís Pinto, porque há outros jogadores que se exibiram bem, mas é muito evidente o arranque de Luís Pinto, a capacidade que tem de driblar os outros jogadores, a própria convicção com que vai à pressão dos adversários, vai mesmo com aquela... Dá para entender que vai recuperar a bola, inclusivamente. Vai mesmo é um jogador que está completamente à parte, e então a jogar contra uma equipa como o Milheiroense, cheia de dúvidas, jogadores que ainda estão ali a tentar acertar o passo, foi um jogador que abafou por completo os seus adversários. Eu não disse isso em direto porque até achei que poderia ser um exagero, mas estava a fazer comparações na minha cabeça um bocado com o que Gyökeres fazia de vez em quando, que é atirar a bola na profundidade, vai a correr e sabe que ninguém o para, porque tem mais velocidade que os adversários, tem mais físico, tem mais tudo, e Luís Pinto acabou por fazer isso algumas vezes aqui neste jogo. Inclusivamente a única forma que eu vi de alguns jogadores o travarem foi agarrarem, fazerem gravatas para ver se ele não passava, porque ele pega na bola, atira para a frente e vai a correr e rapidamente consegue ganhar metros em poucos segundos aos seus adversários. E eu acho que hoje é um caso muito evidente disso, porque está a jogar contra uma equipa que, para além de ser da 2ª Divisão Distrital, claramente ainda não está nos melhores níveis, mas eu acho que na 1ª Divisão Distrital ele vai fazer isto várias vezes contra vários adversários, e por isso é um jogador à parte, como há aqui um ou outro jogador claramente de nível de SAPSEG que o São Vicente Pereira tem, e por isso é que é outra vez um candidato à subida. Eu acho que no primeiro ano ficou perto, no segundo também ficou perto, acredito que este ano haverá outros candidatos como houve nestes últimos anos. A 1ª Divisão é muito competitiva na parte cimeira e vai ser sempre difícil para o São Vicente Pereira, mas se mantém a espinha dorsal, se mantém o treinador, se as ideias têm tudo para ficar mais cimentadas, e se até vemos que consegue reter, se calhar até contra algumas das nossas expectativas, jogadores que têm claramente nível para estar no SAPSEG, não podemos apontar as baterias para outro lado que não seja dizer que o São Vicente Pereira é candidato a subir divisão novamente, independentemente de eu ainda nem sequer saber ao certo a valia dos outros adversários. Agora, não deve haver muito melhor do que isto, sinceramente. E atenção, hoje não é o jogo perfeito para dizer que o São Vicente Pereira está incrível, porque joga contra uma equipa débil, ou pelo menos nesta fase ainda está débil. E dá a ideia, desculpa interromper, dá mesmo a ideia que até fez algumas mudanças. Acredito que pode não ser o 11 mais forte que Paulo Borges terá. Não está João Ruel, acredito que ainda faz a parte do plantel, pelo menos a indicação que tinha era que faz. Há outros jogadores que ficaram de fora, mesmo reforços. Vi que Rafa faz parte do plantel e ficou de fora. João Carvalho que partiu do banco, ou seja, há aqui várias alterações que podem até ser feitas e a qualidade mantém-se. O Malheiro marca golo, por exemplo, também é um jogador que pode atuar dentro da equipa. Perderam em relação à época passada, se calhar. Acho que a grande perda é Paulinho, Bruno Costa, mas pouco mais que isso. Há aqui Pedro Rodrigues, se não estou em erro também, mas jogadores mesmo muito influentes, talvez Paulinho, o próprio Bruno Costa, Bernardo, que também chegou a ter alguma influência, mas acho que mantém o grosso e tem soluções. Acho que há aqui matéria-prima para explorar. Não pode dar tantos tiros nos pés como acabou por dar, quer com David Rocha, se calhar menos com Paulo Borges. Já na fase final o São Vicente Pereira fez, à semelhança do que David Rocha tinha feito na primeira época, fez uma fase final boa, mas tem de começar desde o início a dar à perna, porque este campeonato é extremamente competitivo e se calhar perder 3 pontos agora pode não parecer nada, mas vai fazer falta no fim. E eu acho que o São Vicente Pereira já tem a experiência das outras épocas, inclusivamente com grande parte deste plantel, de que tem de começar mesmo desde o início, porque a luta vai ser intensa, independentemente do facto, e acabamos de salientar isso, de haver mesmo muita qualidade nesta equipa. E eu, olhando para as épocas passadas, espero que este ano também seja assim, porque era bom sinal.
eu acho que até havia qualidade suficiente para subir divisão. Comparando com equipas que estiveram ao mesmo nível do São Vicente Pereira, eu consigo até ver mais no São Vicente Pereira do que via noutras que estiveram ao mesmo nível e que até subiram. E se calhar, se este ano assim for, o São Vicente Pereira mais preparado em termos mentais para encarar esta divisão, poderá finalmente conseguir esse sonho de regressar ao SABSEC. Acabas por dar algum destaque a jogadores que até vieram ou transitaram da época passada. Em relação a reforços, ouvi muito o nome de Diogo Gomes. Sim, gostei. Destacas mais alguém? Ora, lá está, não sendo o jogo perfeito para dizer que estes jogadores vão ser sempre assim, porque foi um jogo onde tudo correu bem, onde as facilidades apareceram desde o primeiro minuto. De facto, o Diogo Gomes faz pelo menos uma assistência. Eu creio que são 3 assistências para Luís Pinto, 2 golos. O Diogo Gomes está na assistência para um dos golos de Luís Pinto, porque ele não pode assistir-se a si mesmo. Não dá. Mas faz uma excelente exibição. Relativamente ao guarda-redes, Afonso Vilas não teve trabalho, não dá para fazer nenhum apontamento, porque não teve trabalho absolutamente nenhum. Os 2 jogadores que entraram, Ricardo Albergaria, se não estou em erro, Didi, parecem-me ser bons reforços, conhecedores da realidade deste campeonato. Não são reforços que vêm de cima, mas são reforços que podem ajudar, mas não deu para tirar grandes apontamentos porque o jogo também já estava concluído. Salientaria acima de tudo Diogo Gomes, faz um bom jogo, a dar-se ao jogo, não esteve simplesmente ali escondido nas barbas, por exemplo, do André Godinho, que estava ali a fazer parceria com ele no meio campo, e por isso acho que pode ser um jogador que pode assentar ali de alguma forma no 11 titular, bem como aos outros, que terão ainda a oportunidade de o mostrar nas próximas 2 jornadas da taça. Fica então essa vitória expressiva do São Vicente Pereira por 6-0 frente à equipa do Milheiroense. Vamos então já dar um saltinho ao basquetebol, Pedro. A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto. Ovar Mate, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovar Mate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do 645. Em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61. E em ovarmate.pt. A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto. Passe de letra. Basquetebol. Exatamente, basquetebol, partida já está no quarto período. O Ovarense que até entrou bem, mas também o resultado é o menos importante neste jogo. Sim, o adversário, se fosse para ganhar, escolher um adversário mais fácil. Exatamente, mas o que fica à nota é uma arena também com muito público, e neste momento o Ovarense está a perder por 55-80 frente à equipa do Benfica. Para já expressivo esta vantagem da equipa do Benfica. No entanto, Pedro, fazia-te uma questão, uma Ovarense que até penso que conquistou um troféu de pré-época na semana passada. O que é que podemos esperar? Podemos até olhar para esta época, mantiveram se calhar os jogadores mais importantes, olhando para os portugueses, uma outra pedra também americana que já vinha da época passada, e depois essa incógnita de jogadores também estrangeiros que vieram para o VAR. Sim, acho que acabas por tocar em vários pontos que são importantes. Primeiro, manter ali a base dos portugueses, que atenção, é uma base de portugueses já que acrescenta muito. Não se pode falar, como se calhar acontece em outras equipas, jogadores portugueses que servem para dar um bocadinho de rotatividade, mas quando a coisa aperta, os americanos é que têm de assumir. Não, aqui os nossos jogadores portugueses, e por causa disso mesmo o Ovarense está a bater-se contra as equipas grandes, acrescentam muita qualidade. Queria salientar, por exemplo, a continuidade do Guga, que faz uma época incrível na temporada passada, tem tudo para ainda se cimentar mais, está claramente já a bater às portas da seleção, e está a bater às portas da seleção enquanto joga no Ovarense. Acrescentar também a entrada, agora falha-me o nome, mas de um jogador que vem do Jogueira, que também é uma promessa grande. Miguel Monteiro. Exatamente. Desculpa só dizer resumidamente, Miguel Monteiro, entrada de português, depois Guga, Sona, Moraes, Soeiro, e também, não é português, mas a continuidade também do brasileiro Jonathan. Sim, mantém os mais importantes, e acaba por acrescentar este que me parece também ser uma boa cartada.
toda a gente se lembra quando o Guga chegou, acaba por ter essa herança, digamos assim, não quer dizer que tenha de fazer o mesmo, mas parece-me ser um jogador também promissor que pode ajudar. Relativamente à questão dos americanos, mantém aqui Render Woods, que também é importante, um jogador que vai ficar, creio que é a terceira época, ou se calhar mais até, de Render já na equipa. É verdade, isso acaba por ser inevitável. Quarta época, ok. Perde jogadores importantes, mas isso tem sido o prato do dia todas as temporadas. Consegue resgatar aqui Jalen Jenkins, que acaba por ser, não sendo um reforço, é um regresso, e por isso está perfeitamente inserido na realidade de Ovar, e sabemos aquilo que pode acrescentar à equipa, à segurança, acima de tudo, num jogador que não é muito exuberante, mas que acaba por trazer muita regularidade ao plantel do Ovarense, Jalen Jenkins. E depois os reforços, creio que ainda esta semana foi anunciado mais um reforço estrangeiro, o que significa que a equipa está, ou que a estrutura, o scouting está atento ao mercado, inclusivamente olhando para números e para a realidade de onde vêm. Parecem-me ser jogadores que podem dar aqui algumas garantias. Creio que não sei se foi há 2 semanas, estivemos já aqui a analisar mais ou menos aquilo que são estes reforços, até das universidades de onde vêm, quando vêm dos Estados Unidos. E o Helder o próprio salientou que podem ser jogadores que já vêm de um nível competitivo interessante e que por isso não sintam o baque de chegar aqui ao VAR e perceberem que esta realidade também é competitiva, apesar de ser a Liga Portuguesa, que eu acho que na verdade está a crescer e está a tornar-se cada vez mais forte. Basta ver, por exemplo, os resultados recentes da nossa seleção, que vêm muito da arrasto também da qualidade que outros jogadores trazem para Portugal e que faz com que os nossos também cresçam nesse sentido. E por isso, é verdade que a fasquia está muito elevada e o Ovarense tem primado nos últimos anos por resultados muito positivos, ou seja, também a exigência é grande, porque no mínimo quer cumprir o mesmo que já fez nas épocas passadas. Eu creio que nem sempre será possível fazer isso. E nesta, será possível? Pois é isso, é nesse sentido. Falta aqui acrescentar qualquer coisa. Mas para acrescentar esse qualquer coisa, o Ovarense está mesmo a bater nos limites daquilo que lhe é perspectivado. Se calhar até superar esses limites todos os anos. Por isso, gerar aqui mais qualquer coisa do que gerou nas temporadas passadas é muito difícil de antever, porque de facto parece que há matéria-prima, a continuidade de João Tiago também é uma excelente notícia, tudo se alinha para que possa correr da mesma maneira ou até melhor, mas depois quando a bola começar a rolar também não nos podemos queixar se de facto não correr da mesma maneira, porque nos últimos anos ficamos de certo modo um bocadinho mal habituados. A equipa fez muitas vezes até mais do que lhe era proposto, e por isso a fasquia é alta, mas a exigência também continua a ser muito alta. Vamos ver como é que corre. Agora que há pernas para andar, acho que sim. Exatamente, e olha, deixa-me só dizer que o campeonato começa no primeiro fim de semana de outubro. O Ovarense irá jogar em casa frente à equipa do Jogueira e depois na segunda jornada irá jogar novamente em casa frente à equipa recém-promovida, como é o caso da equipa do Vasco da Gama. Essa nota também desses 2 primeiros duelos, Pedro, basquetebol, esse toque no nosso basquete, e vamos mesmo então dar mais um toque para o nosso voleibol. Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado, num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida. Passe de letra. Voleibol. Pedro, vamos então ao nosso voleibol, e a pergunta é o que é que os nossos ouvintes podem esperar, sobretudo olhando para a equipa masculina, ela que milita no segundo patamar do voleibol português, se pode haver essa aspiração face também à construção do plantel, será o ano de regresso, e também uma visão para essa época, depois da equipa feminina não ter conseguido essa subida de divisão, acaba por então ser convidada e aceitar esse desafio e irá então competir também no principal escalão do voleibol português. Olha, relativamente à equipa masculina dos Mouros Ginásio, deixar aqui a nota de que Roberto Reis é o treinador, já foi anunciado, o plantel tem algumas novidades, também muitas continuidades. É difícil nós prevermos uma época em que os Mouros sejam um candidato super forte à subida. Creio que poderá apresentar-se melhor, isso é um facto. Acho que há aqui mais matéria-prima para explorar,
mas se calhar ainda poderá ser um bocadinho cedo para dizermos, pelo menos, que é um candidato a sério a subir divisão. Até pode acontecer, mas as equipas de topo da segunda também têm bons investimentos, têm bons plantéis e será sempre difícil. Relativamente à equipa feminina, fez um plantel para jogar a segunda divisão e de repente foi convidada para jogar a primeira e aceitou. Se isso é uma boa gestão em termos de planeamento de época, é questionável. Agora, também acredito que haja poucas estruturas, poucos clubes que recusem uma subida de divisão direta, não é? Agora, tem treinador novo também, Ivo Rodrigues, saiu o Vítor Pinto, levou muitas jogadoras. Aquela equipa de segunda divisão que quase conseguiu, que ficou em segundo e que perdeu no play-off de subida, desmoronou-se, já não existe, não sobra nenhuma jogadora. Ou sobram uma ou duas, sobra a Sofia Loureiro, do 6 titular, sobram muito poucas, levou quase todas, e faz um plantel novo. As indicações que tem dado até têm sido positivas. Ainda na sexta-feira jogou contra a JM na apresentação do clube de Nogueira da Regedora e ganhou 3-0. Contratou algumas jogadoras de primeira divisão, mesmo quando ainda se planeava jogar na segunda. O caso de Inês Romero, uma jogadora que vem do Leixões, creio que há uma Libro que também vem do Castelo. Ou seja, aqui há alguma matéria-prima para se pensar que os Moris seria sempre muito forte na segunda divisão. Agora, para a primeira é outra poda, e nós vimos uns Moris na época passada com um plantel, eu diria, com valores mais ou menos semelhantes ao que tem agora, a jogar um play-off de subida e a não ter qualquer hipótese contra o Avense, que foi a equipa que garantiu a manutenção nesse play-off, e que ao longo do campeonato não foi saco de porrada, mas que perdeu muitos jogos, e por isso é que esteve nesse play-off, ficou em penúltimo no campeonato. Por isso eu antevejo uma época muito difícil para os Moris, talvez de aprendizagem. Se conseguir safar uma manutenção, será um grande feito, se calhar até maior do que a própria subida dos séniores masculinos na segunda. Agora vamos ver como é que correm as coisas, mais uma vez com uma grande aposta em juventude. Este ano não tanto juventude vinda do clube, porque essa já lá está, mas juventude vinda de fora, e com uma outra crescente de jogadoras que já estão um bocadinho mais cimentadas, já enunciei aqui uma ou duas, e que vão acrescentar qualidade. Deixa-me só trazer aqui à baila que este ano os Moris terá Séniores B. O plantel está feito, o treinador tu conheces bem, ser eu. E por isso vamos ver como é que corre. Apesar de ser um projeto mais de lançamento de jovens, também acaba por ser um regresso. E desculpa-te interromper, uma juventude dos Moris ainda dava para ver agora. Há pouco falaste dos resultados certo. Do basquetebol, resultados do voleibol. A equipa portuguesa, a equipa da Seleção Nacional avançou. E há mesmo uma foto, vários meninos que deram esses primeiros passos nos Moris, Pedro. Sim, uma equipa completamente recheada de jogadores que já estiveram em Esmoriz, formados nos Moris: Tiago Violas, mais antigo, José Pedro Pinto, Gonçalo Sousa, Rafa. Bruno Dias, Rafael Santos terminou a sua formação em Esmoriz, Ricardo Lemos, um treinador de Esmoriz, que também fez o seu percurso de treinador, ou iniciou o seu percurso de treinador em Esmoriz. Ou seja, é muito cimentada naquilo que o voleibol de Esmoriz dá, e claramente dá para perceber o que nós tínhamos e o que nós temos atualmente, porque esses jogadores ainda há poucos tempos estavam cá e por isso é que os resultados eram aquilo que eram. E em relação então a essa equipa B, o objetivo será então esse... competir, acho que é um bocado por aí, lançar estas miúdas jovens, dar-lhes uma plataforma onde possam ter alguma diferença em relação àquilo que apanham na formação, trazer também aqui algumas caras que eram conhecidas do clube e que estavam noutros patamares, e que vão jogar, essas sendo mesmo séniores, mas acima de tudo competir sem grande objetivo de resultados, mais preparar o futuro para que estas possam ser armas para o clube em anos próximos. Exatamente, e temos então o fecho do nosso programa, não é, Pedro? É verdade, estamos já com o nosso genérico a passar. Obrigado por ter estado desse lado, mais uma emissão concluída, muito desporto há pela frente. Esta época 25-26 vai ser extenuante, mas muito satisfatória. Esperamos que esteja connosco, não só neste passe-letra, como no próximo. É assim que vale a pena, porque só consigo desse lado é que nós estamos contentes com o nosso trabalho. Até à próxima. Desporto é mesmo na Rádio AVFM.